faça do seu lar o lugar seguro e de aceitação. Fecha os teus olhos aí, vamos orar mais uma vez, para que em nome de Jesus o Senhor venha falar comigo e com você nessa manhã. Pai, obrigado pelo Dia das Mães. Obrigado porque eu peço que o Senhor abençoe todas as mães, Deus, que nós conhecemos, que não conhecemos, mães desse bairro, mães da nossa cidade. Que esse dia seja um dia onde os filhos, maridos, valorizem o papel dessas mulheres na família. E que, Pai, através dessa mensagem também, nessa manhã, possamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para dizer a respeito desse plano do Senhor, que é a família. Eu peço que o Senhor venha usar, ó Deus, a minha voz como instrumento da Tua palavra aqui, para que todos nós saímos aqui melhores do que nós entramos, a começar por mim. Que todo mundo aqui, Deus, receba a porção daquilo que o Senhor mesmo já separou para nós. Obrigado pela presença de cada um. Obrigado a Deus porque talvez tenha alguém aqui que abriu mão de estar com a sua mãe para estar aqui. E nós assim queremos, ó Pai, que essa renúncia traga também frutos para a nossa vida. E que em nome de Jesus, esse domingo especial, comece já, Pai, com o bálsamo de cura do Senhor na nossa alma, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto-chave dessa série de mensagens está lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, que diz o seguinte: juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A mesa, ou esse lugar onde nós nos assentamos para comer, para partilhar da vida, é um lugar de intimidade, é um lugar de alegria, né? Quando eu me sento com a Laura, com a Carla, é tanta alegria, coisas boas que temos para compartilhar ali. Essa semana nós tivemos a feliz notícia, fomos fazer o nosso ultrassom sexta-feira e tivemos a notícia então que vem um menininho aí, né? A Carla está grávida de um guerreiro, de um menininho. E o menininho é bem dotado, viu, gente? O ultrassom o menino mostrou mesmo que é homem. Então, o nome dele vai ser Gael, nós vamos dar o nome de Gael para ele. E daqui, então, uns 5 meses, 4 meses e meio, Gael está chegando aí para alegrar mais e mais ainda a nossa família. Aí você ora pela Carla, para ela concordar comigo, da gente ir para o terceiro daqui a pouco já. Ela não tem isso na cabeça ainda não. Hoje nós vamos falar, então, que a família é esse lugar seguro e é um lugar de aceitação. E eu quero perguntar para você como que está a sua casa. Como que está o clima na sua casa? Esse vídeo é engraçado, mas ele é muito sincero, né? Eu não sei na sua casa, mas na minha casa era muito parecido com isso aí. Minha mãe dizia não, e hoje eu digo não para a Laura de algumas coisas que eu não gostava que ela dizia não para mim lá atrás. E a Laura só tem 2 anos. Mas nós vamos vivendo consequências daquilo que nós recebemos também dos nossos pais. E a pergunta é, a sua casa é esse lugar de segurança e aceitação? Você consegue transferir para os seus filhos, família e todos aqueles que estão à sua volta esse ambiente confortável, né, de paz, de amor, de vida? O Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Também 1 Coríntios 13, 13 vai falar do amor. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Viver em família não é uma tarefa fácil. São pessoas diferentes, com caráter diferente, com um ânimo diferente. Algumas pessoas já ficam dizendo para mim assim: fica tranquilo. O próximo, o Gael no caso agora, né, dá para dar nome, o Gael vai ser totalmente diferente da Laura. Na minha cabeça eu não consigo imaginar isso, porque eu penso que na minha casa não tem como ter uma pessoa tranquila sendo filho do Max. Eu sou totalmente extreme. A Laura fica de ponta cabeça a maioria parte do tempo, pulando no sofá, subindo no meu ombro, dando cambalhota. A Carla toda hora fica falando para mim: você precisa ter um moleque. Ela é princesa, tem que sentar no chão. Eu falei: então me ensina a brincar com menina, eu sou moleque. Para mim tem que rodar, tem que pular, tem que se jogar, tem que ter adrenalina. A Laura gosta de andar no braço do sofá, né? A mãe dela veja: desce daí, menina. E eu fico: deixa, amor, a menina está aprendendo equilíbrio. Aprendendo equilíbrio até achar a cabeça no chão.
Para mim já é diferente, a visão é diferente. Então, viver em família não é uma coisa tranquila, né? Mas é a melhor experiência da vida. Existe uma frase que, se ela é dita com ódio no coração, ela nunca é bem-vinda, que é aquela frase assim: precisamos conversar. Você já ouviu isso? Ou já falou isso? Quando sua esposa, seu marido, seu filho... O filho geralmente é para contar coisa ruim, né? Lembro a primeira vez que nós estávamos na mesa de uma praça de alimentação de um shopping, e do nada veio na minha mente assim: eu preciso contar para minha mãe que eu já usei droga. Naquele tempo ele não conhecia Jesus, e eu falei: mãe, a gente precisa conversar. Ela disse: o que, filho? O que aconteceu? Eu já preocupado, eu disse: mãe, que eu... Aí eu comentei, compartilhei com ela, e ela disse para mim, naquele momento ali: essa foi a pior notícia que eu já recebi na minha vida. Eu não te eduquei para isso, eu não te criei para isso, eu não te fiz para isso. Eu falei: mãe, mas eu precisava que você conhecesse seu filho. E ver que não é aquele, como a Amanda fez ali, né? Aquela florzinha de Jesus, não. Eu tenho muitos defeitos. Aí eu comecei a compartilhar até outras coisas mais profundas com ela, porque eu, naquele momento, entendi que eu precisava conversar de fato. Mas quando essa frase é dita para resolver, para agregar valor à família, vale muito a pena você conversar. A sua casa tem que ser um ambiente onde a sensibilidade é um dos fatores primordiais da sua casa. Sabe o que é ruim para um filho, para uma mãe, para uma esposa, para um marido, para qualquer um que está no ambiente? É você estar passando por algo e as pessoas não terem a sensibilidade suficiente para entender que você está mal, está bem, precisa de um abraço, de um choro, de alguém do lado somente. A sensibilidade de conhecer a sua família ao ponto de um olhar revelar para você algo que talvez as palavras não conseguiriam, mas você sabe o que tem que fazer a partir dali. É tão ruim o ambiente onde as pessoas, umas passam pelas outras e não conversam, não tem diálogo. Você está mal e nunca ninguém sabe. Quando você está bem também nunca ninguém sabe. É uma coisa assim meio que, está acontecendo alguma coisa? Aquela pergunta que é mais uma dúvida do que uma intenção mesmo de tirar alguma coisa do outro. Você tem que ter a noção de tanto conhecer as pessoas, como que elas estão, como que elas são, o que elas querem, o que elas não querem. Lembro quando eu tinha recém-casado, a Carla não entendia muito bem na cabeça dela que o salário dela era nosso, que o meu salário era nosso. Então, na época eu ganhava mais que ela. Nós saímos para o supermercado fazer compra, e ela passava no corredor assim e falava: nossa, essa bolacha é tão gostosa, né? Eu falava: essa bolacha é gostosa. E beleza, a gente ia embora sem bolacha para casa. E chegava em casa, ela falava biscoito, né? Ela tinha acabado de voltar do Rio, era biscoito ainda, para mim era bolacha. Aí ela depois compartilhava, falava alguma coisa, uma vontade de comer uma bolacha. Eu falei: por que você não pegou lá no supermercado? Ah, fiquei com vergonha, fiquei sem graça. A gente estava comprando já o necessário, já estava cara a conta. Eu falei: bom, mas uma bolacha não ia mudar nada. Não, é que eu não... O dinheiro é seu, é que você que está comprando, então eu fico sem graça de comprar. Eu falo: não, amor, pega. E eu lembro que demorou um tempo para ela andar nos corredores e ter liberdade de pegar alguma coisa que ela queria. Mas na verdade, essa atitude dela foi, na verdade, quando ela começou a dar esses sinais, eu comecei a falar: ela acho que ela tem vergonha de pegar alguma coisa que é comprada, na verdade, com o meu dinheiro, que é dela, que é nosso, e não é aqui dividido nem nada. E hoje em dia, se eu não for no supermercado com ela, talvez venha até alguma coisa a mais. Mas aí ela aprendeu bem, né? Isso dá para saber que ela aprendeu hoje de fato como que funciona. Mas chegou um tempo que ela passava e pegava, mas demorou um tempo ela romper, entender que nós éramos um a partir do dia do casamento. Nós não éramos mais dois. Então não existia duas contas, não existia dois sonhos, não existia dois planos, não existiam dois salários, existia uma coisa só. E até hoje, então, nós temos vivido baseado nisso, conversado a cada dia mais, para entender qual que é a fragilidade de um, a fragilidade do outro. Todo tipo de comemoração que nós fazemos,
Aniversário de casamento, aniversário um do outro, alguma data especial para nós. Nós sempre conversamos a respeito disso. Eu não jogo a bomba no colo dela, nem ela joga a bomba no meu colo, tipo, resolve. Não, nós sempre estamos partilhando. E aí, quer fazer o quê? Quer comer em algum lugar? Você gosta disso? Está precisando do quê? Para que agregue valor e não chegue uma hora do nada e aquilo ali talvez seja uma surpresa ruim ao invés de ser uma surpresa boa. Queria que você anotasse aí 3 coisas ou 3 bases até o fim da sua vida que você deve guardar para a sua família. São bases que vão dar sustentação de fato para aquilo que você está construindo. Uma fé baseada na Bíblia, uma esperança firmada em Jesus e um amor baseado em Deus. Anote em algum lugar isso aí. Você precisa ter uma fé baseada na Bíblia. Mãe, pai, nós temos que ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia. Os moleques sabem tudo, não sei os moleques, né? Mas a Laurinha sabe tudo da Peppa Pig. Estava agora saindo de casa, ela, a Peppa vai cair, a Peppa vai cair. A Peppa caiu. Que capítulo aí já deve ter visto umas 3 vezes já. E a Laura grava muito rápido. Eu acho que na verdade não é a Laura. As crianças, elas precisam de pouca informação para guardar muita coisa. E ela viu a Peppa lá, a Peppa vai cair. Só que nós temos também que transferir os princípios de Deus sobre a vida delas, essas crianças. A esperança firmada em Jesus. Sua família tem que ser uma família que até o fim crê que vai dar certo. Amém, gente? Tem famílias que o pensamento é um mais desanimando o outro. É um degrau acima, é mais pessimista que o de baixo, que é mais pessimista que o outro. Ah, mãe, acho que não vai dar certo. Eu também acho que não vai dar não, filho. Você vai dar errado, não tenta não. Você é meio burrinho, né? Nem vai fazer esse vestibular. Não, gente, é a esperança de que as coisas vão acontecer. De que as coisas vão dar certo. É um motivando o outro, um andando de mão dada com o outro. Por que nós dizemos de mão dada? Porque de mão dada todo mundo fica na mesma fileira. Todo mundo fica junto. Ninguém fica mais para frente ou para trás. Pais, abrir o coração para aprender com os filhos. Filhos, o tempo todo aprendendo com os pais. E também um amor baseado em Deus. A Bíblia fala a respeito de 3 tipos de amor. Palavras do grego diferentes uma das outras com significados diferentes. Porque nós lemos amor o tempo todo na Bíblia, nós achamos que é o mesmo amor. Mas existe um amor chamado ágape, que desses 3, do amor de homem para mulher, o amor eros, e o amor filéu, que é um amor de um amigo para um outro, um familiar para um outro, o amor ágape, ele é o amor incondicional. É o amor de Deus por nós. E esse nível de amor é o que nós devemos buscar, então, também ter dentro da família. Amor que não pede nada em troca. Amor que não se orgulha, não se vangloria, não inveja. Amor que não funciona só se me dão amor para eu dar amor, não. O amor que retribui mesmo sem ser retribuído. O amor que dá antes de que a pessoa dê. Nesse processo, nós devemos crer, esse desafio da família, que Deus vai estar conosco. O Salmo 27, versículo 1 diz algo tão lindo. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? O Salmo 118 também diz a respeito de Deus fortalecer a mim e a você. Versículo 6, o Senhor está comigo, eu não temerei. Eu não temerei. Vamos então ver aí 3 bases para resolver alguns conflitos em casa. Hoje nós vamos meio que entender como ajustar as coisas. Entender como talvez deixar cada pecinha no seu lugar, cada pessoa no seu lugar também. E alinhar as nossas emoções para transferirmos então isso para as pessoas, mesmo sem receber delas a mesma coisa. Primeira base então, enfrente com sinceridade todos os problemas. Enfrente com sinceridade todos os problemas. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Problemas dentro de casa. Quantos tem problemas aqui? Ufa. Obrigado.
Eu também tenho alguns. Problema todo mundo tem. E o bom de estar num ambiente como esse, de sinceridade, é entender que você não é o único no mundo que dentro da sua casa tem coisas para resolver. Eu disse certa vez desse púlpito mesmo, se eu tenho coisas para resolver, problemas, pendências, um tamanho X aí, isso significa que eu tenho ainda esse espaço para crescer. Significa que eu ainda tenho esse espaço para desenvolver algo em mim que não está plenamente desenvolvido. O texto diz que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Querido, resolver problema não é que gritando quem mostra a autoridade. Problema não se resolve com ódio no coração, mas com amor. Sempre falo para os meus discípulos, quer resolver um problema com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas próximas a você? Foque no problema, não foque nas pessoas que têm o problema. Porque o problema do problema é nós focarmos no problema. Você entendeu a continha aí? Você tem uma situação para resolver aqui, X. E ao invés de atacar a situação, você ataca a pessoa. Ah, qual que é o problema? Sei lá, eu tenho medo de dar exemplo aqui para pensar que está falando com você, mas vamos lá. Não dá atenção para mim. Ele não dá atenção, ele tem tempo para todo mundo, para tudo, para as coisas, para o trabalho, para a igreja, e cada um discute na sua realidade. E aí, ao invés de dizer assim, então vamos olhar nossa agenda. Talvez a minha agenda está complicada, me ajuda então a reprogramar minha semana. Segunda eu trabalho, à noite eu não faço nada, então à noite a gente vai fazer algum programa junto. Sábado não tem trabalho, não tem igreja, não tem nada, então a gente vai ter o dia da família. Eu intitulei na minha semana um dia que é da família, então a Carla e a Laura escolhem o que elas querem. E eu fico só como motorista, o que vai financiar o passeio, e está ali como companhia, brincando com eles, curtindo aquele dia. Mas ao invés de chegar e dizer, vamos olhar para a agenda, aí a gente fica olhando para o outro dizendo, está vendo, mas você dá atenção para todo mundo, e não dá atenção para mim, e olha o jeito que eu estou, e você consegue ter tempo para todo mundo, ter tempo para tudo, e eu estou aqui, jogada, do lado, parecendo um ninguém, um nada, e nós vamos lá para aquele ambiente chamado autopiedade, autocomiseração, e começamos a atacar a nós mesmos e as pessoas. Quem vai ganhar com essa conversa? Diga assim, ninguém. Ninguém. Porque com certeza você tem uma coisa para pontuar para ela ou para ele também. Então você vai aproveitar essa hora para já devolver a bolinha do ping-pong. Se jogou para cá, toma para lá também. A não ser que você esteja assim muito bem resolvido mesmo com o seu domínio próprio, você vai ficar quieto, receber aquilo ali e falar, então tá bom, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas esse tipo de conversa, quando vai para esse caminho, não acaba bem. A não ser que alguém, um dos dois, contorne a situação e diga, então vamos junto planejar alguma coisa. Eu tinha um problema seríssimo, de não conseguir entender o que era tempo de qualidade para a Carla. Se você não sabe, existem, de acordo com os psicólogos, 5 linguagens de amar e 5 linguagens de ser amado. Tempo de qualidade, presente, alguns têm essa linguagem e peço para Deus te prosperar muito, para você conseguir sustentar esse tanque aí. Palavras de afirmação, serviço, e a quinta, tempo de qualidade, palavra de afirmação, toque físico, e as outras duas lá que eu já tinha falado. Cada um consegue fazer algo de uma forma melhor e sente mais amado recebendo uma dessas atitudes melhor também. Tem pessoas que se você encher ela de presente, para ela não muda nada. Mas se você passar um tempinho do dia do lado dela, quieto, essa é minha esposa, quieto, pode estar dormindo, pode estar fazendo nada, olhando para o teto, ou ir no cinema, ou estar fazendo alguma coisa, para ela isso é o que há. E a minha semana, todo dia eu estava com a Carla. Eu saí do trabalho, ela também, a gente estava junto. E ela reclamava de tempo, eu falei, eu não sei onde mais pôr tempo na minha vida, então eu vou ficar desempregado. Não, é que você não fica comigo. Eu falei, como não fica com você, gente? Eu estou aqui, sou eu, toca para você ver. E ela dizia, não, mas eu quero que você fique comigo. Eu falei, filha, eu estou com você. Eu vou ter que explicar até quando. E ela chorava, passava mal, mas eu era o problema. Porque ela queria ficar só comigo. Não era comigo e mais a torcida do Flamengo. Não era comigo na casa de um amigo, jogando um jogo, fazendo mais uma coisa. Era comigo e só comigo. Ela não dizia comigos, ou contigos, com os outros, convosco.
Não, era com você, só o cabeção. E eu era o problema de não entender que, na verdade, ela queria passar tempo de qualidade, só eu e ela. E toda vez que eu marcava um filme em casa, eu ligava para sempre 2 amigos, 3 amigos, 2 casais, mais um casal. E ela não ficava insatisfeita, porque ela também gostava. Mas aquele tanque de amor dela, aquele lugarzinho que é tempo de qualidade, estava sem vazio, na reserva. E ela passava muito mal, triste, porque, em contrapartida, o meu tanque estava cheio, porque ela conseguia me amar da forma que eu me sentia amado. Talvez você é alguém que se sente amado de uma forma, o seu marido está tentando fazer todas as outras para te amar. E aí é um problema isso. Só que o maior problema é você não falar para ele que isso é problema. Porque mulher, às vezes, e homem também, quer que o outro tenha, por osmose, uma informação na cabeça. Põe na cabeça, dorme do lado, acho que transfere os desejos, os sonhos, as vontades. Aí o de outro dia passa, mais um dia que não se encheu aquele tanque de amor. O outro dia passa, o outro dia passa. Aí você, esposa, chega e fala, amor, eu quero ficar contigo, só contigo. Amor, eu gosto de presente. E quem gosta de presente, se você pegar uma florzinha no jardim do prédio lá embaixo e trazer para ela em cima, ela vai gostar. Gente que gosta de presente, só quer Victoria's Secret, Hugo Boss, sei lá, Michael Kors, aí é presente frescurenta, é carniça. Aí manda embora. Mas presente é você escrever uma cartinha e deixar jogada assim embaixo do travesseiro, ela acordava com barulho. Ai, ele lembrou de mim. Ele deu algo para mim. O toque físico, se você tem a mão meio de cara que faz academia, põe uma luvinha para malhar, porque você vai ter que fazer muito carinho. Palavra de afirmação, você vai ter que falar o tempo todo o que ele é para você. Mandar mensagem durante o dia, quando se encontrar, você é lindo. Mesmo que você não ache assim tudo que você está dizendo, você profetiza. Né? Você é maravilhoso, nossa, como você é agradável. Falar coisas que afirmem a realidade daquela pessoa. Serviço, marido. Muitas esposas gostam de serviço. Talvez não é a primeira, às vezes é a segunda linguagem de amor ali. A esposa fez a unha, vai lavar a louça. Porque vai estragar o esmalte da bonita aí. Quantas mulheres concordam comigo? O esmalte zoou o barraco, se ficar lá na louça, lá na panelona de pressão, no bombril. Pega na unha, lasca um pouquinho, aí já muda o ânimo. Tá vendo? Ele não me ajuda, tá vendo? Não faz nada. Então o marido ajuda, dá uma força, né? Coopera. Então é tudo isso aí. Passatempos de qualidade, palavra de afirmação, serviço, toque físico, presente. De alguma forma, conversem sobre isso, falem sobre isso, para que ele ou ela saiba o que você precisa e não deduza, não tenta adivinhar isso aí. Segundo, peça sabedoria a Deus. Essa é uma base fundamental. Você tem que pedir ajuda de Deus para conversar, porque não é na força do nosso braço, ou até mesmo, muitas vezes, no nosso conhecimento, que a gente consegue resolver um problema. Tem muita coisa que só acontece porque nós oramos e Deus assim nos dá uma direção. Eclesiastes 7:19. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Forte isso, né, gente? Agora deixa eu falar para os homens um pouquinho aqui, porque é minha realidade. Eu sempre li muito sobre masculinidade, sempre busco muita informação, porque eu sou homem. Eu vou ter um filho agora, eu já sabia disso antes de o Gael ser plano, na nossa agenda, no plano de Deus. Eu já tinha me dito que ia dar um menino, para resgatar em mim algo que se perdeu na minha relação com meu pai. Deus disse, eu vou te dar um filho. Então, saiba como tem que ser um homem. Você ensinar um moleque a ser homem. Homem tem muito mais força do que imagina. Só que a força do homem está aqui. Homem para mim, gente, é igual um boi, um touro. O touro é melhor a explicação. O touro. Gente, vamos ser sinceros aqui. Sabe quando você passa numa fazenda ou um lugar assim, você acha que aquela cerquinha aguenta aquele touro lá? Aquela cerquinha de madeira, tudo bagunçada já, tudo furreca. Até você, quando encosta nela, ela dá uma bambeada, não dá? O touro, se quiser, ele pega e rasga aquela madeirinha ali e vai embora. Só que o touro é burro. O touro, ele pensa que aquela cerquinha, na verdade, é um limite, um bloqueio, que se ele for lá, ele vai morrer, sei lá o que ele pensa. Então, você já viu o touro, quando ele chega na cerquinha, ele pula, ele não bate a cabeça.
E o touro, gente, ele leva aquela cerquinha, leva os caras que estão em frente da cerquinha. Digita no YouTube lá para você ver aquelas brincadeiras que eles fazem na Espanha. Você vê o que o touro faz com o povo e o que ele faz com a cidade, quando ele está livre, né, de qualquer de limite na vida dele. E o homem, ele tem que entender que ele é, muitas vezes, burrinho. Porque a nossa força, às vezes, é uma voz alta. A nossa força, às vezes, é tentar impor autoridade. Querido, quando você precisa dizer que você é pai, que você é o marido da casa, que você é o homem, Deus já não está mais lá. Porque Ele te deu autoridade, não para você ficar dizendo para as pessoas que é, porque você é. Por que a Bíblia coloca o homem como sacerdote? Porque é ele que tem que ser o cara, para tomar decisão, para dirigir a família para um lugar, para encaminhar os filhos para um destino. O homem que tem que chegar à noite lá, eu acho isso, e chamar a família para ter uma reunião de oração, para pôr a mão na cabeça dos meninos e abençoar. Quando você vê a Bíblia, você não vê a esposa de Jacó assim fazendo com os filhos, você não vê as esposas fazendo. A bênção era o pai que dava para o menino, o pai que tinha autoridade de chegar lá e liberar, dar destino para eles, pôr a mão na cabeça, dizer não é assim, é assim. A mulher, gente, a Bíblia diz, ela é aquela que edifica. É aquele então que constrói, sustenta, porque família é muito emocional, mais do que qualquer outra faceta aí da psicologia, é muita emoção. É muita emoção, não é muito razão, não é muita estratégia, é muita emoção. E na família as emoções vão à flor da pele. E a mulher está ali para equilibrar essas emoções. O homem está ali para dar a direção para essa família. Então o homem é como se fosse o cara que segura o volante, não é o volante. Você é quem segura o volante. O que você fizer é a consequência que a família vai receber. Então não seja como um boizão que fica ali, né, em volta. Usa a sua força para romper essas barreiras que bloqueiam os seus limites. Usa a sua força para conversar. Mas tudo isso aqui usando a sabedoria que vem de Deus. O texto diz que a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. É até um preconceito, né, que existe na nossa sociedade, que um homem forte, ele é burro. Porque muitos dos homens preferem ter como sua virtude maior a força brutal, força do braço, ou um corpo escultural. E na verdade a força do homem está aqui, ó. Em saber conversar, em saber trazer, em saber... Gente, mulher ama o homem que sabe conversar. Sabe qual que as solteiras falam para Carla, e a Carla vem falar para mim? Não, amor, a menina saiu com o menino lá que a gente está tentando dar um jeito lá, mas chegou lá e falou de futebol, de UFC, de Dilma, sei lá do que, só coisa ruim. Não falou nada bom. Não perguntou os sonhos dela, não falou da família, não compartilhou de si. Homem tem que saber conversar, gente. A gente se fecha no nosso mundinho, inho. Porque mulher tem um mundão, né? É gavetas e gavetas inimagináveis, inexplicáveis, inenarráveis e usáveis todos aí. Homem não, o homem é 2 coisinhas, 3 que se importa. É sempre assim, futebol, né? Ou algum esporte lá, um outro assunto e um outro assunto. Às vezes só o primeiro assunto já mata, né? Dá uma bola pro moleque, o moleque está feliz da vida. A mulher tem que ter lacinho, brinquinho, esmalte, pulseira, corrente. Então vamos usar a nossa sabedoria e pedir, na verdade, ela para Deus, para que nós possamos conduzir, então, melhor as conversas, o diálogo, tudo isso dentro desse ambiente de família. Seja uma pessoa verdadeira. Números 32:12, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Esse texto está dizendo de 12 homens que saíram para avistar uma terra. Esses 12 homens viram a mesma coisa. Esses 12 homens estiveram no mesmo lugar. Receberam a mesma ordem. Vá lá, avistem a terra e tragam-me um relatório. No final da história, sobra 2 de 12 que tinham uma perspectiva boa, corajosa, ousada daquilo que eles viram. Não foram os 12 que disseram, Moisés, vamos para cima, vamos entrar nessa terra aí, que Deus já disse que já deu para nós, é só entrar. Não, 10 dos 12 homens foram assim, é grande demais, é difícil demais, é desafiadora demais, nós não vamos dar conta. Agora,
Caleb e Josué foram pessoas que a Bíblia diz aqui que seguiram o Senhor com integridade de coração. Você é alguém que tem transferido ou vivido até mesmo a integridade de coração? Alguém sincero, verdadeiro, que decide encarar esses problemas, além de ter sabedoria, né, e as outras atitudes, mas viver com sinceridade de coração dentro de casa. Será que a sua família sabe exatamente quem você é? Gente, eu fico triste de ouvir da minha mãe, que foi um dos piores dias da vida dela, ela ter me ouvido falar sobre alguma coisa que eu fiz. Mas feliz em saber que ela me conhece. Hoje eu posso dizer para você, a Margarida conhece o filho dela, Maxwell. E eu sei que eu poderia esconder muito mais coisas dela, que não foram tão doloridas assim, mas eu preferi contar. Tem esposa que, apesar de saber, não sabe a maior dificuldade do marido, porque não é porque ela é desatenta, é porque ele nunca falou. Dificuldade do maior homem, de todos os homens, a maior dificuldade de homem, não é nem profeta para falar isso aqui, é só ser um para saber, é a área sexual. Você quer ver 3 coisas difíceis para dar na mão do homem, e aí você vai conseguir ver o caráter dele, se é um homem com caráter aprovado ou não? Dinheiro, sexo e poder. Dá dinheiro para esse homem, dá poder, e deixa ele viver no meio de outras mulheres ou com o sexo oposto, e aí se prova um caráter de um homem. Se você não se cuidar, ninguém vai se cuidar por você. Mulheres, se vocês não cuidarem das emoções de vocês, ninguém vai cuidar. Os maiores pensamentos que as mulheres têm ao seu respeito são pensamentos que a sua própria alma diz para ela. E esses pensamentos se tornam princípios, verdades absolutas, e às vezes passam até as verdades de Deus sobre elas. Então o homem ele tem que cuidar com uma área mais externa, a mulher com uma área mais interna. Homem geralmente é mais fácil para perdoar, para pedir perdão. Mulher é mais complicada para perdoar e para pedir perdão. Eu digo assim isso numa maneira abrangente, tá? Existem realidades diferentes e quando nós somos transformados por Cristo, nós temos a identidade de Jesus. Aí não é mais masculino e feminino. Amém? Amém? Então, nós temos que buscar esse DNA para a nossa família. Eu quero me parecer com Jesus Cristo. Eu quero ter as atitudes de Jesus Cristo. E para isso, então, eu preciso abrir mão de qualquer outra palavra que não seja a verdade dentro da minha casa. Anote aí 2 coisinhas para tudo isso aqui acontecer. Vai levar tempo para se estabelecer confiança. E o cultivo da manutenção é contínuo. Todo problema mal resolvido, toda situação do passado, não é do nada que se restabelece tudo que antes tinha se estabelecido. Confiança leva tempo para se estabelecer. E a manutenção de uma família é contínua. Não dá para fazer uma coisa no aniversário de casamento e achar que o resto do ano vai ser tudo lindo. Não dá para na segunda-feira fazer o dia ser especial e crer que tudo isso já vai estar feito para terça, para quarta, para quinta, para o domingo. Querido, família precisa todo dia de algo. Para você ter colheita, você tem que plantar. Então, semeie, 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 porque quanto mais você semear, mais você vai colher. Não tem uma explicação melhor. Na Bíblia, das leis de Deus, eu penso que a lei da semeadura é uma das mais importantes. Porque a Bíblia diz que tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se você estiver semeando amor, atenção, cuidado, carinho, palavra de afirmação, o seu serviço, você só vai colher isso de volta. Querido, quando um dos lados faz mais do que o outro, gera constrangimento. E esse constrangimento tem que gerar um arrependimento e uma mudança.
Eu vejo minha esposa me fazendo carinho, escreve carta, me serve, me ama, se dedica para os filhos e tal, tal. E eu estou aqui bonitão no sofá, assistindo o Thiago Leifert. Eu tenho que tomar uma iniciativa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que começar a me mover, porque senão daqui a pouco rompe isso aí. Tem família que acorda quando alguém chega e diz assim, eu quero divórcio. Aí, opa, está em crise o nosso casamento? Mas por que você quer o divórcio? Está acontecendo. Está acontecendo? Eu estou com um rombo dentro de mim aqui que não tem mais nada. Há anos você não fala comigo, não acontece mais nada, você não me toca. O cara namorava, acelerava a menina para ter relação sexual. Aí casa, some. Teve os filhos, tudo, não tem, a relação sexual mudou depois da gravidez. O que a mulher vai pensar? Ô touro, é só você entender. Ela está achando que o corpo dela mudou e você não gosta mais. E às vezes é isso mesmo. Querido, você tem que ser assim, mas tão sincero dentro da sua casa. Você tem que ter liberdade de olhar um para o outro e dizer assim, cara, você está gordo. E eu te amo gordinho, cara. Mas se você ficar magro, eu tenho que ser sincero, o negócio é melhor. Ô mulher, você está muito... Vou dar uma investida. Quanto tempo você não faz uma unha? Não dá uma tapa nesse cabelo? É a mesma pessoa de 30 anos atrás. Tem um texto lindo na internet de um homem que está dizendo para a sua esposa que ele já se divorciou e casou 3 vezes, mas com a mesma mulher. Gente, ninguém aguenta viver a vida inteira com a mesma pessoa do mesmo jeito. Ninguém. Ser humano tem por identidade já o enjoo. É o mesmo cabelinho, é o mesmo sofá, com aquela manta em cima e manda reformar de novo e põe outra manta. E a mesma televisão de tubo, o mesmo negócio, a mesma cor da parede, a mesma cama fedida, colchão, tudo com a forma dos dois já dormindo. É tudo esquisito. Ninguém aguenta, gente. Você tem que dar um upzinho, tem que mudar alguma coisa. Amém, gente? Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Nós temos que avançar, andar para frente. Vai falar que você gosta daquele celular, o primeiro que você teve. Quero te dar ele na sua mão, ver se você sente prazer. Mudou, as pessoas querem mudar. Nós temos que mudar também. Fazer uma manutenção diária, preocupar-se um com o outro, fazer a manutenção não somente emocional, mas também essa manutenção, às vezes, até da casa. Trocar uma lâmpada lá que está queimada há anos. Não é mentira isso, às vezes tem lâmpada que está há anos lá, queimada. Vamos então aí ver como construir um lar seguro e de aceitação. Como construir esse lar seguro e de aceitação. Pontos bem práticos, pontos bem normais e simples, nós falamos aqui muitas vezes. Perdoe aqueles que te feriram dentro de casa. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Para mim deu certo, eu espero que para você também dê. 2 coisas que devem ser feitas nesse processo. Primeiro é perdoar e depois consertar. Nunca tente fazer as 2 na mesma conversa. Nunca tente fazer as 2 juntas. Primeiro perdoe, peça perdão, depois conserta. A primeira conversa é você reconhecer os seus erros, ou perdoar os erros dos outros. Uma próxima conversa é você vir reparando esses danos. Você já recebeu uma visita, sei lá, de um encanador ou eletricista, que a primeira visita foi só diagnóstico? Quantos já receberam? O cara chega assim, ó, tem que trocar esse cano, mexer disso aqui. O cara veio ali, ele não está com tempo de naquele dia, ele não está com o material todo para dizer, vão ter que quebrar essas paredes, fazer tudo. Mas ó, eu já identifiquei que tem um negócio vazando aqui, tem um negócio para trocar ali. Então, quando você volta de novo, eu volto no outro momento para daí a gente quebrar essa parede. Aí eu preciso de uns 2, 3 dias e tal, para fazer esse conserto, porque vai demorar. Mas o diagnóstico já tem. O perdão, querido, é igual um diagnóstico. Diga assim, ó, eu identifiquei que eu tenho feito mal para você através das minhas palavras. E eu quero te pedir perdão. Ponto. Mas o quê? Não, a gente vai ter uma conversa para eu já ir dizer mesmo as coisas que eu disse. Mas eu quero pedir perdão pelas palavras que eu tenho dito a você. Você me perdoa? Tá, eu te perdoo. Ponto. Num próximo momento, seja numa mesa de jantar, seja num horário que você programou, com o tempo ficar conversando sobre aquele assunto. Converse. Casos específicos,
de adultério, relação com outras pessoas, seja no namoro, qualquer outra situação, os detalhes devem ser poupados. Esposa, não vai agregar valor nenhum você saber onde foi, como que era o cabelo dela, qual que é o nome, isso, aquilo, nada. Isso aí, lá na frente, vai fazer você só sofrer mais. Se por ocasião você soube já, e aí não deu para esconder nada, acabou. Eu tratei de um casal que o cara, quando foi fazer a reparação, ele disse tudo e mais um pouco. Porque tem gente que aumenta, né, a situação. A mulher dizia para mim assim, pastor, eu passo em frente daquela escola e lembro aquela maldita professora. E ela falava assim com ódio. Meu marido ia trabalhar de manhã, como que ela... Eu falava para ela, filha, você tem que lembrar uma coisa só, não foi ela, foi ele também. Só que você quis saber quem era, onde era, quando era, onde era. Ah, então, pastor, porque tem outro lugar que eu passo lá também, onde ele se encontrava, aquela pracinha lá. Eu falei, se você não soubesse os detalhes, você não ia estar tão mal assim. Agora você não pode andar mais para aquele bairro que você já pensa naquela situação e você revive a dor de tudo lá do passado de novo. Gente, se ele trouxe o problema e disse que ele está errando, ela disse que está errando, já basta. Ele não precisa ficar cavando essa situação para encontrar mais e mais coisas, para sofrer mais e mais vezes. Porque o problema maior já foi trazido à luz. Eu te traí, eu sou confiança, ou até mesmo traí, propriamente dito, literalmente, um adultério, coisa do tipo. Limite-se a isso. Você está me entendendo? Por que eu devo perdoar? As pessoas perguntam, anota aí, porque Deus já me perdoou. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo que eu sou melhor. Mas na verdade, Deus diz que todos nós pecamos. E todos nós precisamos de perdão. Quantos precisaram de perdão em algum momento da sua vida aqui? Versículo de Colossenses 3,13. Sejam amáveis, prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Porque ressentimento é um veneno contra eu mesmo. Pode preencher aí. O pastor Rick Warren diz que guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. É tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. É viver com algo dentro de mim, imaginando que isso está fazendo mal para os outros, quando na verdade está matando a minha alma, minhas emoções. Jó, capítulo 5, versículo 2. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. São vários os textos a respeito desse assunto. Não é o que você come que é importante, mas o que está comendo você. Letra C, porque eu precisarei de perdão deles no futuro. Hoje eu sou a vítima, talvez. Hoje eu fui o lesado, mas talvez amanhã eu precise também me redimir de algo que eu cometi de errado. E aí eu preciso do perdão deles. E a falta de perdão vira um joguinho. Você não me perdoou aquela vez, eu também não vou te perdoar agora. Você não falou aquela vez. Quando nós éramos crianças, era tão mais simples, né? Quantos lembram desse sinal aqui, ó? Você lembra disso? É só fazer isso. Lá na sua casa, cria um sinal. Como que falava? Vamos ficar de bem? Você era assim também? Como era assim, vamos ficar de bem. Chegava o dedinho com o outro, juntava o dedinho, né? Tô de mal. Tô de bem. Faz o sinalzinho. Vamos ficar de bem. Conversa, porque você vai precisar, numa outra hora também, do perdão deles. Marcos 11, 25. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. A Bíblia ela é tão interessante que ela diz que da maneira que nós julgamos, nós também seremos julgados. Quando você, com a sua autojustiça, determina um nível de perdão muito elevado, tem que fazer isso. Você está julgando com um peso maior que Deus julga as pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Está tudo pago. É só você agora
intencionalmente pedir perdão, que você tem o livre acesso ao perdão. Segundo, faça reparos com aqueles que você feriu em sua família. Faça reparos com aqueles que você feriu em sua família. Primeira atitude, revele a sua ferida. Você tem que admitir que você está com um problema. Você tem que admitir que existe uma dor dentro de você. Você tem que admitir que o que aconteceu, por melhor que foi a intenção da pessoa, trouxe dano para o seu coração. Nós fazemos muitas vezes o nosso melhor, às vezes um pouco menos do melhor, e achamos que está tudo lindo, bem, maravilhoso. Mas a pessoa pode ter recebido isso de uma forma completamente diferente. E o que era excelente, maravilhoso, pode ter sido até mesmo constrangedor, ruim. Uma vez estávamos na escola e eu sabia a data de aniversário de um amigo. Vou fazer uma surpresa para ele, fez todo aquele bem bolado lá. Tal. O cara entrou na sala, luz apagada, acende, parabéns. E a gente lá, e a cara dele assim, meio perdido e tal. Foi a festa, todo mundo comeu salgadinho, ele conversou com todo mundo, tal. Passaram alguns dias e ele ficou indiferente comigo. Ué, cara, aconteceu. Coração ingrato, faz uma festa, e agora mudou, aconteceu. Eu não fiz nada. Quando me aproximei novamente dele, o que aconteceu? Não, fiquei sabendo que você que fez aquela festa. Eu falei, foi, ué. Por quê? Não, eu tenho trauma de surpresa. E tal. Eu falei, ué, gente, eu só fiz pensando. Não, eu não gosto de surpresa, eu gosto de coisas previsíveis. Até entender, né, a história é mais longa que isso, acabou bem no final. Mas eu falei, gente, eu fiz com as melhores intenções possíveis. Só que porque ele resolveu vir falar para mim de um problema, de um histórico, de uma mancha que havia na alma dele por causa desse negócio de surpresa, ele não gostou daquilo que eu fiz. Mas para mim, se fizesse aquilo para mim, eu seria o homem mais realizado do mundo. Eu amo surpresa. Eu amo chegar em casa e minha esposa ter feito alguma coisa que eu não cheguei planejando ter isso na geladeira, a casa está arrumada, alguma coisa do tipo, e chego e, nossa, que legal que você fez isso. Eu amo surpresa. Ele não. E, gente, cada um com a sua loucura, sua doideira, cada um com o seu tipo, a sua personalidade. Não é assim? Nós devemos somente trazer à luz o que está oculto. Se ele nunca tivesse falado para mim, e eu ia ficar distante, ele também, a gente ia ficar aquele negócio, falar, não sei o que aconteceu com o doido lá, eu estou na minha, fiz festa de aniversário, fiz o meu melhor, mas ele decidiu falar o que está acontecendo. Então, converse, não no ato de julgamento, mas de resolução de um problema. Então, fale da sua dor, fale da sua preocupação, fale da sua ferida. No Celebrando a Recuperação, nós aprendemos algumas coisas fundamentais quando se trata de ferida. Celebrando é um ministério que acontece na sexta-feira aqui na igreja, às 8 horas, que trata muito a alma das pessoas. E no que diz respeito à ferida, você tem 3 opções. Você pode reprimi-la, minimizá-la ou admitir que eu sugeriria isso para você. Quando eu reprimo, é mais ou menos assim, ignorar que existe uma dor. E às vezes eu consigo viver até no mesmo ambiente com a pessoa, sem pôr para fora. Minimizar é dizer, não, foi nada, tranquilo. Mas aquela dor existe no coração e nós ficamos, não, foi nada, foi só um pouquinho de dor, não passou. Passou nada, está lá, aquele negócio dentro do coração, corroendo ainda. E admitir é o que se deve fazer, então, de chegar e tratar mesmo esse problema, pôr para fora essa situação. Segundo, libere os seus ofensores. Não perdoar, querido, é como se você escravizasse alguém. É você prender as emoções, ou até mesmo prender aquela pessoa a você. Sempre o que prende fala uma coisinha para deixar o outro mal. Só que o outro já fez a parte dele, já pediu perdão, já veio buscar ajuda, já veio buscar reconciliação. E nós que fomos feridos, ficamos sempre com um joguinho para deixar o outro mal. Isso chama codependência. Quando eu chego num nível de dependência de alguém que até negativamente eu gosto de prejudicá-la, para que ela fique um pouquinho amarrada a mim. Sabe aquele negócio de joguinho?
geralmente é essa palavra que se usa no casal, né? Ela está fazendo joguinho. Aí manda aquela mensagem, né? O cara está dentro de casa e vamos fazer alguma coisa? Você não quer mesmo sair? Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não quero sair não, vou ficar em casa. Aí o marido sai, tá lá na rua, aí fica mandando mensagem. Nossa, é tão ruim ficar sem você. Vira o Incrível Hulk. Não, mas você não queria sair? Não, mas agora já foi, né? Tchau, beijo. Aí corta mesmo. Aí já começa aquele negócio. Gente, isso aí pra mim, ó, segundo andar tem um ministério de ignição ali, talvez. Seu filho e você devem ficar ali. Isso é coisa de criança, adolescente. É brincadeirinha. Não, tá tudo bem, tá tudo lindo. Aí saiu, pegou o metrô, o carro, foi lá com os amigos, porque ela não queria ir, tal. Nossa, como tá ruim aqui. Ué, linda, maravilhosa, bonita, Lady. Você disse que não queria ir, bonita. O que está acontecendo? Teve amnésia momentânea e agora voltou a memória? Gente, nós temos que falar a verdade. Não quero, eu quero. Quero carinho? Então eu quero carinho. Põe a mão na cabeça e mexe aí no cabelo. Não quero carinho? Tira a mão. Tem que ser objetivo, prático, sabe? Sem ficar esses negócios. Fica um relacionamento muito melindroso, gente. Sabe qual que é a pior coisa num relacionamento? É isso aqui, ó. Pisar em ovos. Quando você tem que saber o que falar, como falar, quando falar, aí você fica, deixa eu ver se eu chego para esse lado que é melhor. Não, essa palavra não vai dar. Não, esse tom tem que mudar, peraí. Não vai. Aí você fica estudando a pessoa, e a pessoa não deve ser para estudada. Você tem que ter relacionamento com as pessoas, não ficar estudando elas. É que eu fiz medicina. Dá licença, some. É a autópsia da alma, né? Eu fico ali mexendo para entender o que está acontecendo. Para quê? Então vai trabalhar na ML, fazer alguma coisa da vida. Aí você mexe no corpo de um monte de gente lá. Mas para de tentar fazer pesquisa, saber como chega. Isso aí é muito ruim. Facilita a entrada, gente. Facilita, ó, o sorriso, fala a verdade, seja simples, objetivo. Às vezes poucas palavras resolvem assuntos de horas, por causa da nossa sinceridade. Super Sincero, já viu aquele seriado? Filme, sei lá o que é aquilo, é mais ou menos assim. Terceiro, troque a sua dor pela paz de Deus. Um dos maiores problemas, muitas vezes, dentro da família, é quando alguém já se foi e você não resolveu um problema. Você vive preso, não somente ao luto, mas a uma realidade passada. Semana passada, nós falamos aqui um pouco sobre isso. E eu percebi no momento que eu falava, algumas pessoas choravam, com culpa dentro de si, com um sentimento antigo que não foi resolvido. Deixe Deus colocar a paz dele dentro de você. Amém? Texto de Colossenses 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juízo no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Como membros de um só corpo. No que diz respeito à resolução desses problemas, há duas questões que você precisa levar em conta. Nós já vamos acabar aqui. Existe hora certa para resolvê-los e existe também a atitude certa. Uma pergunta que tem que ser feita de forma sincera e respondida de forma mais sincera ainda. Nós podemos conversar agora? Eu não tenho nenhuma dificuldade, digo de coração, com aquele negócio assim, eu não posso conversar agora, eu estou nervoso. Não tenho. Sinceramente, não tenho problemas. Se está na emoção ali, dá para conversar numa boa, dá para resolver. Tranquilidade. Tem pessoas que precisam de meia hora, 2 horas, um dia, fazer uma outra coisa e voltar depois. Tem pessoas que não. Então você tem que entender com quem você está resolvendo essa pendência, esse problema. E aí a hora certa é a hora certa. A hora que os dois vão estar prontos a falar aquele assunto. Quando um já pensou melhor sobre e vem com uma intenção melhor do que viria,
se fosse de outra forma. E tem também uma atitude certa. Conversa sempre deve ser dita em amor. Nós falamos no vídeo aqui, né? Uma mãe, tudo que faz para um filho faz com boa intenção. Dentro da família, tudo tem que ser feito com uma motivação de trazer benefício para o outro e não prejuízo. Nós queremos criar um ambiente de paz ou mais guerra? Com certeza de paz. E essa atitude certa, Efésios 4,15 diz assim: em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo. Eu vejo muitas pessoas às vezes dizendo assim: não, tem que falar a verdade. Eu concordo com isso. Mas falar a verdade não significa ser grosso, não significa expor uma realidade com talvez muito afinco ao ponto de ferir. Eu creio que tem que ser sincero. Falamos isso a mensagem inteira. Caráter aprovado, sinceridade de coração. Mas a sinceridade, ela quando é dita em amor, muito melhor. Você pode dizer com uma pessoa nervosa de duas formas. Não, você é nervoso, você é irado, você é chato. Você, quando as coisas não estão do seu jeito, você reclama. Você é o cara, e não sei o quê. E você pode dizer assim: eu acho que você poderia ser mais calmo. Eu acho que em algumas situações você se exalta. Viu a diferença? De você acusar e dizer: não, para você está tudo certo, que quando ninguém concorda você fica nervoso, você é o cara da situação. E eu posso dizer: eu acho a paz aqui, se puder ser mais calma, de conseguir resolver mais fácil o problema. Não é o que fala, mas a forma que fala. As duas formas são verdadeiras. Ele acha mesmo que é o bom, ele quando ninguém concorda ele fica nervoso, mas precisava dizer dessa forma? Não precisava. Podia chegar mais, de algum jeito mais familiar. Talvez daria muito mais certo. A fé firmada em Jesus, a esperança focada em Jesus e o amor de Deus derramado em nossas vidas é tudo que nós precisamos para formar uma família para sempre. Queria que você fechasse os teus olhos nessa manhã e pensasse no que falta você criar de conforto dentro da sua casa. O que para você necessariamente é um ambiente de paz e qual é a sua atitude mediante a isso? As pessoas precisam se sentir aceitas, as pessoas precisam se sentir cuidadas. E isso vem mediante uma atitude nossa. Talvez você não tenha ainda feito tudo o que você pode fazer. Tenho visto muitos pais que reúnem seus filhos e pedem perdão a todos eles por uma atitude X. Tenho visto muitos filhos que têm se redimido do seu passado e feito com que os pais hoje então os perdoassem, fazendo a atitude de pedir perdão. Tenho visto maridos, esposas que têm reconhecido os seus erros, não mais o erro do outro, e têm buscado a reconciliação. Tem buscado conversar ao invés de acusar. E tem dado muito certo. Não existe uma receita de bolo. Cada família é uma família. Você é de um jeito, eu sou de outro. Mas existe um jeito certo, que é basear tudo isso em Deus. Fazer com que Ele seja aquele que vai abençoar as nossas palavras. Aquele que testifica o que nós estamos fazendo e falando. E aí sim, esse jeito com certeza vai dar certo. Se você tiver com a sua esposa, marido, mãe, filho, filha, dê a mão para ele, para ela agora. Nós vamos orar juntos nessa manhã, declarando que a nossa família é para sempre, mais uma vez. E pedindo para que todo o ajuste que necessário, que precisa ser feito dentro da nossa casa, seja feito da melhor maneira possível. A nossa intenção é sempre a melhor. Sempre é melhor. Quando você convida o seu pai e diz: pai, eu preciso te pedir perdão, você está dizendo que quer recomeçar em uma área que você talvez parou. Quando o pai chega para o filho e reconhece a sua atitude, isso eleva o coração do filho a um nível de humildade tão grande. Porque é muito difícil uma autoridade se dobrar diante de alguém que está embaixo.
Mas, Pai, se você errou, você deve pedir perdão também. Nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito, que nos ensina a caminhar 1 milha a mais, às vezes 2, 3, porque vale a pena. No final, a obra ela é permanente. Toda obra, toda reforma gera um transtorno, gera uma confusão, mas o resultado é permanente. Então a conversa talvez não vai ser legal, ela vai ser profunda e vai trazer peso emocional, mas eu posso te garantir, o final dessa conversa, a resolução do problema, a cura virá, e aí o resultado é permanente. Você nunca mais vai ser o mesmo filho, você nunca mais vai ser o mesmo pai, a mesma mãe. Você nunca mais vai ser o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo irmão, a mesma irmã, porque tudo mudou. Tudo mudou quando você decidiu mudar. Um lugar, um lar, ó Pai, confortável, um lugar de aceitação, onde as pessoas podem errar. Deus, eu tenho que permitir as pessoas errarem, porque eu errei, eu vou errar, ou até mesmo eu estou errando. O erro é permitido dentro da família, Pai, porque o perdão, ele vem para consertar, para reparar o erro. A nossa casa, a nossa família, nós assumimos diante do Senhor nessa manhã, não é perfeita. Nós tínhamos planos na mente de criar o nosso filho diferente, fazer o que os nossos pais não fizeram, mas somos pegos fazendo as mesmas coisas. Somos pegos falhando em uma área que, Pai, os nossos pais também falharam conosco. Nos perdoe em nome de Jesus. Que os nossos filhos, Pai, cresçam, Pai, para ser uma geração sarada, curada, uma geração diferente do que foi a nossa, em nome de Jesus. Que o nosso lar, Pai, seja tão confortável, tão aceito, que as pessoas que entrarem por aquelas portas da nossa casa sentirão ali um ambiente de tanta paz, ó Deus, que eles se surpreenderão e vão dizer: como você criou um ambiente desse? Nós vamos dar a receita. A receita é ter Jesus como centro da sua família. Pai, obrigado porque o Senhor tem sido o centro da nossa casa, o Senhor tem sido o centro da nossa família, e nós não queremos abandonar, perder o foco, ó Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado aqui por cada família. E nós declaramos mais uma vez, elas são para sempre. Famílias para sempre. Famílias que foram feitas para dar certo. Famílias que foram chamadas com um propósito muito maior do que eles imaginam. Famílias que têm um papel fundamental na sociedade, de trazer um DNA divino para a terra. Como o Senhor orou, Pai, que venha o teu reino, assim como é no céu, ele venha sobre a terra. Pedimos paz sobre os nossos lares, pedimos mais amor sobre a nossa casa, pedimos mais compreensão, mais perdão, mais abraços, mais beijos, mais carinho, mais palavras de afirmação, mais, ó Pai, cuidado um para com os outros, menos acusação, menos briga, menos discussão, menos problemas, sabendo que eles não acabarão, mas diminua, Pai, a intensidade deles, o volume de problemas na nossa casa. Para que em nome de Jesus possamos ter mais convicção ainda de que a nossa família é para sempre. Ó Deus, se alguém chegou nessa manhã com algum pensamento de divórcio, de romper com o casamento, nós repreendemos esse pensamento em nome de Jesus. A família é para sempre. Nós vamos perdoar uns aos outros, dar mais uma chance, e essa chance será bem aproveitada. E assim será a sequência, a consequência para a nossa família, ela será para sempre. Que o legado que nós deixemos para os nossos filhos seja um legado de perseverança, de esperança, de, Pai, insistir em algo, porque vai dar certo, já deu certo. O Senhor criou a família com um plano, ó Pai, de dar certo, e ela vai dar certo. Assim será não somente na nossa casa, mas em todos aqueles que estão ao redor de nós. Abençoe nesse dia as mães, que elas sejam honradas dentro das suas casas, pelo papel fundamental que elas têm, de trazer amor, vida, de gerar a vida. E que em nome de Jesus, não somente mãe, mas pai, filhos, todos eles tenham esse papel fundamental dentro da sua casa, para fazer assim um lar seguro, um lar de aceitação. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas casas e famílias nessa manhã, mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Amém.